Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Thalita, sou psicóloga e eu estou fazendo uma série de lives sobre como lidar com o medo. Hoje eu vou falar sobre como nós podemos lidar com o medo da doença. Esse tema é muito importante por conta da pandemia, que aumentou ainda mais esse medo, né? E é um medo real, bem comum, e também por conta do aumento de pessoas que estão sofrendo com outros problemas decorrentes desse medo da doença, como o estresse, a ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo, várias crises de pânico têm aumentado muito, e também pessoas que se frustram muito por não conseguir controlar esse medo. Então, várias pessoas que eu atendo trazem esse medo, né, da doença. Então, a gente vai tratar sobre isso hoje. O medo, é importante a gente lembrar que ele vai vir de uma ameaça real ou imaginária. Vou colocar aqui, ó. Então, esse medo, ele pode vir de algo que já está acontecendo. Por exemplo, eu fiquei doente, por exemplo, tive Covid. É uma coisa real, mas também pode ser imaginário. Eu posso ficar com medo de contrair a doença, né? Então, das duas formas, o nosso cérebro, a nossa mente, ela vai tratar aquilo como um medo real, porque o nosso cérebro ele não distingue o que é fantasia e o que é realidade. É importante assim considerar quando, por exemplo, uma criança fala: "Mãe, tem um monstro no meu quarto, tô com medo". É porque é a fantasia dele. Na verdade, é importante considerar muito também esse medo imaginário, tá? Então, esse medo imaginário, ele não é só também do que está acontecendo aqui agora hoje. Ele pode vir lá do passado. Pode vir esse medo da doença de experiências que nós tivemos com doença quando a gente era criança. E às vezes a gente nem lembra dessas experiências. Então, tudo aquilo que você tem muito medo tem a ver com experiências também do seu passado, mas acontecendo aqui, hoje, agora, tá? O medo, gente, ele vai afetar a nossa percepção, a forma como a gente enxerga a realidade. A gente tem tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente, que a gente toca, a gente usa a nossa percepção para aprender a realidade. A nossa percepção é como se fosse uma lente que só enxerga uma parte do mundo. Então é assim, ó, quando a gente está assistindo, a gente vai lembrar de todos os detalhes da roupa que a pessoa usou, da música que tocou. Não, às vezes a gente vai lembrar de algumas coisas que tem a ver com a nossa percepção. A nossa percepção, ela seleciona coisas da realidade. É como se a realidade fosse um círculo, né? É esse círculo aqui. Mas a gente só consegue perceber uma parte. Olha aqui. A gente só consegue perceber uma parte. Deixa eu desenhar aqui. Então, nesse círculo, que é uma pizza, a gente só consegue perceber um pedacinho daquela pizza da nossa realidade. O nosso cérebro, ele filtra a realidade de acordo com a nossa lente, que é a nossa percepção. Então, quando eu tô com muito medo, eu vou perceber medo em tudo. Eu vou andar, vou acordar e falar: nossa, meu Deus, será que hoje eu tenho que medir a minha pressão, tenho que medir meu diabetes, tenho que tomar minhas vitaminas. Depois você vai encontrar alguém, você chama: nossa, eu tenho que pôr máscara, porque fica com medo daí em tudo, vai enxergar essa percepção. Quanto mais você alimenta ela de medo, mais você vai enxergar o mundo como um lugar de ameaça, um lugar perigoso, um lugar que a gente precisa ter controle, né? Que a gente precisa daí se cuidar demais, né? Então, o que faz a nossa mente só perceber um pedacinho da realidade?
A gente tem muitos estímulos, né? E o nosso cérebro, ele não são bilhões de bits que a gente vê todos os dias, que a gente ouve, que a gente sente. Só que a gente só consegue abstrair e absorver uma parte, que é menos do que 10% da realidade. Porque existe uma parte no nosso cérebro que é o sistema de ativação reticular, que ele só percebe aquilo que ele foi treinado para perceber. Ele só foca naquilo que ele aprendeu a absorver. E quando a gente é treinado para sentir medo, às vezes desde criança, desde as situações que a gente já passou na nossa infância, e daí vem a pandemia, é claro que daí a gente vai acabar absorvendo, vai acabar percebendo que o mundo ficou mais perigoso. A gente vai acabar absorvendo um risco de ficar doente, um medo de ficar doente, um medo de perder pessoas, né, pessoas próximas, a gente mesmo vinha faltar. Só que se a gente teve uma vida, uma história de vida, que a gente foi treinado, que a gente aprendeu, que a gente foi estimulado a enxergar os benefícios, a praticar gratidão, a cultivar a esperança, a fé e a confiança em quem a gente é, a confiança nos outros, a confiança em Deus, a gente vai enxergar, mesmo no maior caos, mesmo na maior pandemia, na maior crise, a gente vai enxergar também oportunidades de desenvolvimento. Então, vocês estão vendo como que é profunda essa questão do medo, né? Então, tudo aquilo, então, que a gente vê, a gente absorve uma parte, né? Vocês querem, eu vou dar um exemplo, por exemplo, para vocês conseguirem perceber o que é o sistema de ativação reticular. Quando eu quis ficar grávida, onde eu ia encontrava mulher grávida, né? Eu comecei a falar, nossa, como que tem gente grávida? Eu não percebia antes, mas foi a partir do momento que eu tive aquele desejo de engravidar. Outro exemplo, eu comecei a me interessar por um carro HR-V. E aí antes eu nem prestava atenção nesse carro. Quando eu comecei assim, a me interessar e pesquisar, eu comecei a ver quanto que tem esse carro HR-V. E antes, para mim, eu nem colocava muita atenção. Então, a partir do momento que a gente começa a se conectar com o sentimento ou com o estímulo, seja ele positivo ou negativo, mais a gente vai atrair aquilo. Não é que a gente atrai, mas a gente vai perceber, porque aquelas grávidas, aqueles carros HR-V já existiam antes, só que a minha percepção não enxergava, a minha percepção ela só enxergava menos de 10% da realidade. E assim acontece quando eu tenho muito medo, quando eu tenho um medo intenso. A Vanessa chama de sinal, né? O sinal também, porque são pequenos sinais que quando a gente treina a nossa percepção para absorver além daquilo que a gente aprendeu, a gente consegue captar, né? Então, assim, a boa notícia é que esse sistema de ativação reticular, assim como a gente aprendeu a ter uma percepção da realidade, às vezes essa percepção com muito medo da realidade, a gente pode aprender também a focar em coisas boas, em sentimentos bons. Porque daí a gente vai começar a perceber isso também. Semana passada eu falei sobre escassez. Quando a gente foca no que é escasso, tudo vai faltar. Quando a gente começa a focar naquilo que já é, na abundância, na nossa saúde, no dinheiro, nas coisas que a gente já tem, a gente consegue atrair mais ainda aquilo, porque a gente está ativando o nosso sistema de ativação reticular para enxergar, para perceber aquilo que é abundante e não o que falta, né? E no medo da doença, a pessoa ela vê doença em tudo. Ela acaba se acostumando a conversar, ela atrai pessoas que estão doentes, ela gosta de conversar sobre isso, ela fica pesquisando na internet sobre doenças. Então, o que vai acontecer? Ela vai atrair com mais facilidade a doença, né? Porque ela está procurando aquilo de uma forma, às vezes, inconsciente, às vezes a intenção não é
ficar doente. Na verdade, é o maior medo que ela tem, mas ela pode acabar atraindo porque ela fixa muito. Ela leva a mente dela, ela condiciona a mente a enxergar doença em tudo, né? Então, ó, aqui é a realidade. E eu só vejo uma parte da realidade. Essa é a minha percepção. Eu só vejo uma parte da minha realidade, eu não consigo enxergar tudo. E quando eu tenho muito medo, eu vou perceber tudo como uma ameaça, inclusive aquilo que não é real. Porque daí lembra que eu expliquei que o medo é real ou imaginário? Eu vou começar a criar fantasias, né, de doença, de morte, né, de coisas ruins assim. Então, gente, como que vocês vão perceber? Como que dá para mudar essa percepção da realidade? Começa a ver os estímulos que você deixa chegar em você, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você vê, tudo que você sente, os lugares onde você vai, as pessoas com quem você convive, e começa a filtrar esses estímulos. Então, assim, se tem uma pessoa que você sabe que ela te puxa para baixo, que ela te coloca mais medo, né? Que tal você procurar pessoas que vão te trazer mais fé, mais esperança, mais coragem, né? Se tem um lugar que você vai ficar para baixo, por exemplo, um hospital, uma prisão, são lugares que a vibração de energia elas são mais para baixo. Então, para eu conseguir entrar lá, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar com a minha energia num padrão vibracional mais alto, para eu ajudar aquelas pessoas, para eu levar uma fé, esperança, coragem, confiança, saúde para aquelas pessoas. Então, assim, quem precisa direto conviver num ambiente que é muito desafiador, que é muito pesado, precisa estar bem internamente, né? Porque a nossa energia, ela é mais forte, a energia interna. Mas quando você precisa ir num lugar que tem várias pessoas doentes, às vezes um velório, que alguém faleceu, ou que uma casa que alguém está com Covid, né? Você precisa daí tá bem para chegar naquele ambiente e ajudar e puxar essas pessoas, né, para cima. E quando a gente não tá bem, quando a gente vai num lugar assim, a gente vai para baixo. A gente é contagiado pelos ambientes e pelas pessoas com quem a gente mais convive. Então começa a observar os lugares, as pessoas com quem você convive, até você se fortalecer. Então se você percebe que tem alguém que te deixa mais para baixo, primeiro se fortalece e se afasta um tempo dessa pessoa. Depois você se aproxima dela. Ou então, assim, você sabe que você gosta muito de ver notícia de doença, né? Ou então notícias de morte, números sobre Covid. Isso até virou um hábito que nos Estados Unidos eles chamam de doom scrolling, que é pessoas que ficam demais vendo desconforto. Então, assim, dá um tempo nisso, faz outra coisa, porque tudo aquilo que você focar na sua percepção, você vai atrair, né? Então, assim, se eu fico assistindo, fico alimentando a minha mente só de notícias ruins, por exemplo, eu fico vendo lá o obituário, fico vendo cenas de caixão, de pessoas que estão entubadas. Eu tô, na verdade, me identificando com aquela realidade. Então, meu corpo vai sentir o que aquelas pessoas sentem. Então, claro que na hora vai me dar um choque, eu vou ter dificuldade de respirar, eu vou me sentir, às vezes, sufocada, vai me dar medo, né? Porque aquilo é real, aconteceu com outra pessoa, mas não tá acontecendo comigo. Só que na hora que eu fico assistindo, que eu fico olhando, ou que eu fico ouvindo aquela história, eu vou sentir em mim. Que nem eu mesma, eu escuto várias histórias de pessoas que sofreram violência, abuso. Então, assim, eu sei que aconteceu com a pessoa, eu preciso acessar aquela pessoa, aquele sentimento, então eu preciso me colocar no lugar dela. Mas eu sei que não aconteceu comigo. Eu preciso a todo momento me filtrar também, para separar aquilo que é da pessoa e aquilo que é meu. E para poder ajudar essa pessoa, para poder trazer ela, para a percepção dela enxergar uma forma de ressignificar aquelas experiências de violência,
né? Aquelas experiências que trouxeram sofrimento para ela. Então, gente, o medo, aquilo que a gente sente, tem a ver com tudo que a gente viu, ouviu, sentiu, as pessoas que a gente conviveu desde a nossa infância, e principalmente na nossa infância. A origem desse medo da doença não é da agora, da pandemia. Ela foi reativada por causa da pandemia. Todos os nossos maiores medos, eles vieram daquilo que a gente vivenciou quando a gente ainda não tinha um filtro cognitivo, quando a gente ainda era criança. Por quê? Porque quando a gente é criança, que o nosso cérebro está em formação, existe a neuroplasticidade cerebral. Então, todas as experiências que a criança tem, elas são a base dos sentimentos que o adulto tem. Então, quem sente muito medo, isso começou lá na infância, não começou agora. E foi só reativado, foi só reatualizado agora. Né? Então, por isso que a infância é o período mais importante do nosso desenvolvimento e que a gente tem que cuidar muito bem assim dos nossos filhos nessa etapa da vida, porque é a base do nosso programa, das nossas crenças, da nossa identidade. Né? Então, assim, a doença, para a gente entender melhor o medo da doença hoje. Bom dia, Rose, seja bem-vinda. Pessoal que entrou também, sejam bem-vindas. Eu queria fazer umas perguntas para ajudar vocês a relacionar esse medo de hoje com as experiências que vocês tiveram no passado, tá? Então, assim, qual experiência que você teve na sua infância com a doença? Teve alguém que ficou doente na sua família? Que ficou internado? Que faleceu e você acompanhou essa história, né? Você presenciou, você mesma já ficou doente, né? Quando você era criança? O que a sua família fazia em relação à doença? O que você ouvia da sua mãe, né? Do seu pai, dos seus irmãos, né? Quando alguém ficava doente? E você mesma, quando você ficava doente, como que as pessoas te tratavam, né? O que acontecia quando você era criança e ficava doente, né? Então eu queria que vocês respondessem essa pergunta, né? Cada uma trazendo na sua mente essas experiências que te marcaram na sua infância, porque aquilo que a gente acredita sobre saúde, doença hoje, tem a ver com aquilo que a gente aprendeu na nossa família, né? Com as pessoas que cuidaram da gente. Então traz essa memória, porque vai fazer sentido se você tem medo da doença hoje. Né? Uma pessoa, por exemplo, que ela lembra que quando ela ficou doente, ela foi cuidada, ela se sentiu amada. E se ela não recebeu esse cuidado, essa atenção quando ela estava saudável, era mais quando ela ficava doente, que a mãe vinha, que o pai vinha e dava atenção e dava carinho. O que pode acontecer quando ela ficar adulta? Ela pode ter entendido, né, assim, emocionalmente, isso não é racional, tá? Que ela precisa ficar doente para ela receber amor. Então ela pode se tornar uma pessoa mais vulnerável às doenças, porque a forma como ela encontrou de se sentir amada na infância. Né? Ou então, assim, uma pessoa que via outra pessoa da família doente e ela achava que ela não ganhava tanta atenção. Então, às vezes, ela pode ficar doente para atrair a atenção dos pais. Né? Isso acontece muito com famílias que um dos filhos precisa fazer um tratamento, né? Tem alguma doença mais grave, assim, ou prolongada. Então, gente, o que a sua família dizia sobre doença, né, sobre saúde? Quais foram as experiências marcantes e significativas que você teve na infância sobre doença? Então, eu queria que vocês olhassem lá para o passado e trouxessem isso para o aqui e agora hoje, para entender por que talvez está sendo tão assim, está trazendo tanto medo hoje,
né? E esse medo está te trazendo sofrimento, está afetando tanto sua vida hoje, né? Percebam que o medo, ele não é um sinal de fraqueza, ele é um sinal que você aprendeu a reconhecer o mundo como um lugar que tem uma ameaça, que tem um perigo. O medo, ele serve para proteger a gente da realidade. Só que essa realidade eu só consigo ver uma parte dela, né, pela minha percepção. Então, assim, é importante trazer para a memória agora as experiências que foram mais marcantes quando a gente era criança. Um adulto que tem medo hoje é porque ele sentia muito medo também quando ele era criança. E às vezes ele não lembra disso. Ele fala, não, foi tudo bem, tive uma infância feliz. Mas não é natural ele sentir tanto medo hoje e não ter tido esse sentimento antes, né? Nós ficamos assim, o nosso corpo dele se acostuma tanto ao medo que a gente fica viciado nesse sentimento, nessa emoção de achar que tudo é perigoso, que o mundo é contra nós, que a gente precisa se defender, proteger, que a gente precisa se controlar e se cuidar. Então a gente precisa voltar naquelas primeiras experiências que aconteceram para conseguir tratar o nosso medo hoje. A Rose colocou, foi muito triste, a minha mãe sempre ficava internada e ela faleceu com 42. Eu tinha 13 quando ela faleceu, foi muito triste, desestruturou a minha casa. Então, é possível, Rose, que essa experiência, né, assim, te ensinou muita coisa, muitos valores, trouxe várias crenças daí, disso que você viveu, né? E isso pode te afetar hoje, né? Então, assim, uma criança que viu a mãe, né, ficar internada, que acompanhou, né, o falecimento da mãe, ela fica daí com isso como uma referência, né? E você pode usar essa referência, essa experiência que foi muito triste, né, que desestruturou a sua casa, a sua família, você pode usar para você como uma referência para você se desenvolver, né? Assim, então, várias pessoas elas acham que o medo vem para punir a gente e ficam se culpando, se acusando. Nossa, eu não devia estar assim, não devia estar com tanto medo. E o certo, gente, é que o medo é natural, é aceitar. Não, eu tenho medo, tá tudo bem. Isso é uma defesa. Isso vai me ajudar. O medo serve para segurar também um pouco a gente, senão a gente sai fazendo coisa que nem louca, né? Se arriscando demais. Então o medo ele não vem para punir a gente, ele vem para desenvolver a gente, né? Então essa experiência aí da doença, a doença ela assusta muito, né? Porque a gente às vezes não tem controle, que nem o Covid, a gente não tem ainda um protocolo de tratamento, né? São variantes diferentes, e assim, pessoas jovens, é uma coisa meio imprevisível, né? Então a gente não tem um controle, isso assusta, né? E pode levar à morte, que também é um medo que a maioria das pessoas tem, que é um medo muito comum também. Então, gente, uma forma de lidar com esse medo da doença, a gente vai ter que cuidar mesmo, porque é real, existe um risco de contaminação, a gente tem que cuidar da nossa saúde, se alimentar bem, fazer exercício, fazer os exames, né? Por que que é tão alta a taxa de mortalidade nos homens? Porque eles não vão, eles costumam não fazer um acompanhamento médico, né? Quando eles fazem o exame, às vezes já está muito adiantado. Culturalmente o homem é muito valorizado por ser forte. As mulheres não, elas já vão com mais frequência no médico, fazem os exames. Então, se já está acontecendo alguma coisa de doença e já é detectado no começo, fica muito mais fácil daí o tratamento. Então, a gente precisa cuidar, né, da nossa saúde, só que quando esse medo da doença ele é muito exagerado, vai gerar ainda mais ansiedade, mais estresse, até o toque, que é quando a pessoa lava a mão demais, às vezes ela cria várias regras, um sistema para ela se relacionar, né, com ela e com os outros, e pode gerar também a síndrome do pânico, que são crises que a pessoa ela acha que ela vai morrer, ela fica com aquela sensação de morte mesmo,
quando ela vai no pronto-socorro, tá tudo, a parte física dela tá tudo normal. Então a síndrome do pânico, a origem dela é emocional. É aquela pessoa que ela não tá bem, só que ela não tem ainda consciência disso. E de repente ela tem essa crise que não é física, né? A origem não é física. Até elas fazem vários exames, vão em vários médicos, cardiologista, para depois procurar psiquiatra e psicólogo, né? Então as pessoas ainda têm um certo preconceito de acreditar, né, nas doenças que são emocionais, que são psíquicas. E a síndrome do pânico está aumentando hoje por conta da pandemia, né, dessa situação desafiadora que todas nós estamos passando. Então, quando esse medo ele é exagerado, esse medo da doença vai gerar mais sofrimento e ansiedade. E é aí que muitas pessoas elas tentam controlar aquilo que está fora e não percebem como que é importante se conhecer e controlar o que está dentro delas, né? Então, assim, aquela pessoa que está tomando um monte de remédio, faz exercício, cuida da alimentação, quer que todo mundo da casa também faça, né? Usa máscara, todos os cuidados. Ela vai ficando, se ela quiser ter um controle excessivo sobre esse medo, ela vai ficando cansada, ela não para, ela não descansa, ela está sempre muito em alerta. E isso gera daí a ansiedade e o estresse. Então, assim, é importante a gente ter controle sobre o que está dentro, sobre o nosso ser, né? Não sobre o que está fora. Então, os outros, por exemplo, os nossos filhos, né, marido, nossa família, as pessoas com quem a gente trabalha, não tem como a gente controlar, não tem como eu exigir dos outros, né, esses cuidados. E alguns ambientes também não tem como a gente controlar o que está fora, mas aquilo que está ao meu alcance é o que eu falo, é o que eu penso, é o que eu sinto, são os lugares que eu vou, são as pessoas que eu decido conversar, que eu decido me relacionar, são as coisas que eu assisto, né, no computador, na TV. Então isso está no meu controle. Então a gente precisa focar aqui, né, da percepção, a realidade é a percepção. Existe o que está fora no meu ambiente e o que está no meu controle são as coisas que eu falo, que eu faço. Então a gente precisa, para lidar com esse medo da doença, se conectar mais com o nosso ser, com a nossa comunicação interna, né? Então conhecer a nossa percepção e começar a questionar: será que é tudo isso mesmo? Será que é tanta doença assim? Porque quem vê só doença, vê doença em tudo, não consegue ver saúde, não consegue ver abundância, confiança, esperança. Mas espera aí, se eu começar a tentar enxergar diferente, e daí a gente começa a mudar a nossa percepção da realidade. Então, assim, a minha de lidar com o medo da doença é focar naquilo que está externo, que está fora delas, né? Nos outros. Então não vou deixar... a gente precisa cuidar, mas quando é exagerado, quando você tenta até controlar o comportamento de outras pessoas, pode fazer mal, né? Pode ser assim, destruir relacionamentos, isso. Então é importante a gente focar naquilo que está dentro, né? O controle no ser. Quanto mais a gente tem um controle, um autoconhecimento da nossa percepção, a gente consegue ter mais liberdade para transitar com pessoas, com ambientes diferentes. A Rose colocou: realmente hoje eu tenho medo de morrer e deixar meus filhos, porque minha mãe me faz falta até hoje. Você já passou, Rose, a idade? Isso, gente, a idade, por exemplo, que eu perco meu pai, minha mãe, automaticamente eu fico com medo também de vir a faltar naquela idade, né? Então é inconsciente isso, a gente se coloca no lugar do outro, né? E os nossos pais, pai e mãe, são as nossas maiores referências, seja positiva, seja negativa, né? Então é muito importante você já tem, né? Esse medo hoje de você faltar, né, de deixar os seus filhos, vem dessa experiência com a sua mãe, que você não quer que os seus filhos vivam o mesmo que você viveu, né? Então, o que está no seu controle
pensando no que você faz, para que você possa viver ao máximo, né, e bem com seus filhos. Porque daí quando a gente desfoca, a gente sai do medo e pensa na vida, é diferente, né? Então a gente precisa usar o medo a favor da vida, né? Da esperança, da fé, do amor, porque é o amor, ele aplaca todo o medo, né? A fé também, a esperança também. Então começa a isso. É assim, gente, o medo, ele também vai desconectar a gente do presente. Eu fico pensando, e se eu ficar doente? E se aquela pessoa piorar, né? E fico pensando no pior. E quando a gente está muito ansioso, estressado, a nossa mente foge, né, para o futuro. Ou se eu fico muito deprimida, eu fico lembrando do passado demais. E daí, para a gente tratar isso, é importante se conectar com a presença, trazer a presença, agir no aqui, paralisa a nossa ação, e a ação só acontece no presente. Então, quando eu consigo estar presente, 100%, é aqui agora, que nem aqui eu estou conversando com vocês, estou só fazendo isso, estou 100%. Quanto mais eu estou presente, mais o medo vai embora. E como que eu trago a presença, Thalita? Praticando a atenção plena, unindo a mente e o corpo com a sua respiração, praticando meditação, atenção plena, silêncio, oração, se observando, silenciando a sua mente e prestando atenção na respiração. Toda vez que a gente respira profundamente, a gente traz a união do nosso corpo com a nossa mente. Então a respiração, ela que acalma a gente, ela que traz a presença, ela que relaxa a gente. Então é uma coisa muito simples, mas que quando, por exemplo, uma pessoa está com Covid, ela não consegue respirar, ela já começa a ficar com medo, né, de piorar e tal, e às vezes os sinais dela tão bom, mas a ansiedade faz o coração acelerar e daí diminui a saturação de oxigênio, né, dela vai ficando pior assim emocionalmente, né? Então uma coisa muito importante quando a gente está doente ou acompanhando outras pessoas que estão doentes é a respiração, porque a respiração ela vai unir o corpo e a mente. Esse medo que a gente sente, ele fica alojado na nossa carne, no nosso corpo. Toda emoção, ela vai vir para o corpo. Então tem gente que assim, tem muita dor no peito, dor na cabeça. Só que quando a gente começa a respirar, a gente leva um oxigênio, prestando atenção a todas as partes do nosso corpo, e aquilo vai curar também. Então, assim como a gente tem muitos recursos internos que a gente não usa, mas que já estão na gente, a gente precisa acessar. E a respiração vai ir assim, tratando o nosso corpo. É que nem quando eu bebo uma água, né? Que eu levo a água, hidrato o meu corpo. Quando eu respiro, eu levo o ar, né? E vou ventilando todo o meu corpo. Só que o que acontece? A maioria das pessoas, quando elas estão com medo, elas não, eu não posso sentir dor, e vão fazendo várias coisas e não olham para elas, né? Não descansa, não dorme direito, não quer silenciar, quer só falar, não quer se ouvir, né? Então é importante esse momento de relaxar. Ah, eu não consigo fazer meditação, não consigo fazer mindfulness, não consigo fazer atenção plena. Então tenta fazer. Talvez por mais desafiador que seja, talvez você tenha medo de entrar em contato com alguma parte sua. Para mim foi justamente isso, assim, a primeira vez que eu entrei no estado de meditação mesmo, um estado meditativo, que foi na yoga, eu fiquei muito mal. Eu fiquei com a sensação assim, eu chorei muito depois. Eu fiquei com a sensação assim, nossa, quanto tempo que eu não tinha tido contato comigo, eu estava esquecida de mim mesma. Só que daí eu continuei fazendo, e aí eu pude cuidar de mim, ter esses momentos de conexão interna. Isso vai vir com a meditação, com a atenção plena, que é uma das ferramentas que eu uso, né, durante os meus atendimentos, no grupo e individual. Ah, a Rose falou que tem aprendido muito, que bom, Rose. Outra coisa também que a gente precisa fazer para lidar com medo é aumentar a nossa confiança. Quanto mais medo a gente tem, menos a gente tem confiança.
né? A confiança vem quando eu acredito em mim, quando eu não deixo esse medo me dominar, quando eu desenvolvo a minha percepção para acreditar nos meus pontos fortes, né? Para aceitar esse medo como eu preciso me proteger daquilo que é real, mas eu não preciso me proteger daquilo que é imaginário, eu posso ressignificar aquilo que é imaginário. E aí, quanto mais confiança eu tiver em mim, eu consigo confiar nos outros e confiar em Deus. Então, assim, quem é cristão aqui, que tem assim a crença que Jesus veio para trazer vida, vida em abundância, que Jesus veio para levar com ele as nossas enfermidades, as nossas doenças, é preciso confiar nessa promessa. Porque o que eu percebo? Que a gente acaba daí, a nossa própria mente prejudicando, né? Com medo de ficar doente, a gente acaba não se conectando com essa promessa, né, de vida, de abundância. É claro que tudo é permissão de Deus, né? E às vezes a doença é uma forma também de desenvolvimento, né, dessa fé espiritual. Cristão, quem acredita em Deus nunca vai ficar doente, mas é possível olhar mesmo para essa doença, quando a gente está doente, como uma oportunidade de confiar mais ainda em Deus, né? Então, independente do destino, né? Porque a gente sabe que da nossa morte também, né? A gente sabe que existe uma data para a gente nascer e uma data para a gente falecer, né? E o importante é o que a gente vai fazer nesse meio, né? Nós já temos um passaporte aqui, a gente vai ficar um tempo nesse mundo. O que a gente vai fazer nesse meio? Porque o seu passaporte já está carimbado. A gente, como ser humano, sabe, né, que a gente tem consciência da morte. E por que vocês acham que a gente tem consciência da nossa morte? Eu fiz um estudo, quando eu estava na faculdade de Psicologia Social, sobre os significados da morte. E foi muito legal, achei que ia ser uma coisa assim pesada, né, conversar sobre morte e tal, mas a gente percebeu que é a morte que dá sentido para a vida. Como a gente sabe que a gente vai falecer, a gente faz o possível para ter sentido na nossa vida hoje, né? E aí se a gente ficar pensando em doença, preocupada com doença, isso pode tirar o nosso tempo, que é o nosso bem mais precioso, porque o nosso tempo é limitado, e a nossa energia da vida, né? Então, assim, vamos aumentar a nossa confiança, né? Para lidar com esse medo. E dar sentido também para a nossa vida, porque a morte ajuda a gente, ela traz a pergunta, e aí, o que você está fazendo com a sua vida? E tem pessoas que trouxeram assim para mim, nossa, eu perdi um familiar, perdi um amigo, perdi alguém próximo. E a pessoa ela sofre muito com o luto, né? Todos nós sofremos com o luto, cada um vai expressar isso de um jeito. Mas uma das coisas que eu mais, assim, que mais me impactou é que às vezes quando você perde alguém, aquela experiência dolorosa traz mais sentido para sua vida. Você começa a honrar a vida daquela pessoa, porque você percebe que precisa levar uma mensagem para o mundo, né? Você anunciar alguma coisa, fazer alguma coisa, aquele propósito que está no seu coração, que você vem enrolando, você começa a fazer, porque traz sentido, valoriza mais aquilo que realmente é importante, né? A família, a saúde, a fé. Então, assim, às vezes a perda de um ente querido dá sentido também. Pela morte, né? Uma coisa que começa a trazer mais sentido também para a nossa vida. E tem gente que sofre por não conseguir admitir isso, né? Que às vezes, depois da morte de um ente querido, depois da perda de uma pessoa próxima, a nossa vida passa a ter mais sentido. E aí eu quero ler para vocês uma parte que fala, Eclesiastes, que fala sobre o sentido na nossa vida, né? Então fala assim, capítulo 9 de Eclesiastes, verso 10. Tudo quanto te vier a fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria,
nem ciência e nem sabedoria alguma. Então, tudo aquilo que está no seu coração, que está na sua percepção da sua vida, né? Que tem uma parte que fala que Deus fez o mundo e colocou no coração do homem. Então, a gente só vê no mundo aquilo que está no nosso coração. A nossa boca, ela só fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, assim, se você tem muito medo, você construiu uma percepção que acabou colocando a doença aí no meio. E que tal você substituir, né, a doença pela saúde, né, pela vida, começar daí a usar esse tempo que a gente tem tão curto aqui para fazer aquilo que realmente é importante, para fazer aquilo que realmente importa, né? Porque só dá pra gente fazer isso agora. E se a gente está com muito medo, a gente não age no presente, a gente não consegue se conectar, a gente paralisa, né? Então é muito importante, gente, focar no presente, né? Praticar a confiança, de acreditar em nós mesmos, acreditar nas pessoas, assim, confiar em Deus também, né? E dar esse sentido, né, para esse medo da doença, que isso vai te ajudar a dar um sentido para a sua vida, né? Não tem, assim, e toda vez também que acontecer uma morte próxima, trazer isso para você, o que que eu tenho, como que eu posso honrar isso, essa experiência que na verdade é tão dolorosa, o que que eu posso fazer para dar um significado para essa perda, né? E então, assim, o medo, eu acredito que ele não existe para punir a gente, ele veio para a gente se desenvolver. Então não se culpe se você tem medo, se você não sabia dessas coisas. Agora, com o que você já sabe, o que que você vai fazer? Aquilo que a gente, todos os nossos resultados hoje, quem nós somos hoje, vem daquilo que a gente sabe, a partir daquilo que você sabe agora, né? Olhando para a sua história, pensando em você, o que que você vai fazer? Qual é a decisão, né, que você vai tomar hoje? Qual é a ação que você vai realizar hoje? Era isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço a participação de vocês. Um abraço e podem mandar comentário, podem compartilhar. Depois eu vou salvar também essa live no YouTube, tá bom? Deus abençoe. Um beijo.